Dom Pedro I certamente ajudou em muito a fazer do Brasil o que ele é hoje, e dele mesmo sendo português, vinha uma certa brasilidade. Esse país que é democrático hoje deve-se muito a Dom Pedro I, que mesmo tendo um viés autoritário, o que se exigia na época, foi ele quem outorgou a primeira Constituição do Brasil. Seu nome completo era Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier, de Paula Miguel Joaquim José Gonzaga, Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon. Sim, isso mesmo. Naquele tempo, os portugueses tinham nomes extensos. Dom Pedro I nasceu no Palácio Queluz, em Lisboa, decorada com imagens de Dom Quixote, em 1798. Foi o primeiro imperador do Brasil, governou de 1822 a 1831, data de sua abdicação. Declarou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, criando assim o Império Brasileiro, que vigorou até 1889, depois do golpe da proclamação da República. Foi também rei de Portugal, como Dom Pedro IV, com o mais curto mandato de sua história. Com a morte de Dom João VI, seu pai, Dom Pedro não podia ser rei de Portugal e do Brasil ao mesmo tempo, impedido pelas leis portuguesas e brasileiras. Então ele decidiu abdicar em favor de seu primogênito. Dom Pedro era filho do futuro rei de Portugal, Dom João VI, e de Dona Carlota Joaquina, filha de Carlos IV da Espanha. Pedro passou seus primeiros anos no Palácio de Queluz. Em 1801, com a morte de Antônio, seu irmão mais velho, Pedro se tornou o primeiro na linha sucessória de Dom João VI. Cresceu cercado de governantes e professores. Seus primeiros mestres foram padres jesuítas. Pedro tinha epilepsia congênita. Chegou a ter 6 ataques epiléticos até os 18 anos de idade. Depois teve outros ataques em momentos históricos da história do Brasil. Pedro era um cavaleiro, caiu 36 vezes do cavalo, o que, segundo alguns, acelerou esses ataques epiléticos. Quem convivia com Pedro dizia que ele era meio que bipolar, tinha 2 personalidades. Ora era agradável e dócil, ora tinha ataques de fúria, mas quem convivia com ele dizia que, na maior parte do tempo, Pedro era bem-humorado. Quando Dom Pedro nasceu, Portugal era governado por sua avó, Maria I, a primeira mulher a herdar o trono de Portugal, casada com seu tio Pedro, 18 anos mais velho do que ela. O velho rei Pedro faleceu em 1786. Seus filhos, Dom José, príncipe herdeiro, a princesa Mariana Vitória e Dom Gabriel faleceram, vítimas de varíola. Dom João, o único sobrevivente, casou-se com Carlota Joaquina em 1785. O casal teve 9 filhos, entre eles Dom Pedro. Em 1789 surgiram os primeiros sinais de demência da rainha. Em 1792, uma junta médica declarou-a incapaz de governar. Seu filho, Dom João, pai de Dom Pedro, relutou em receber o título de príncipe regente de Portugal, o que só ocorreu em 1799, 7 anos após a incapacidade de governar da rainha Maria I, mãe de Dom João. Sob a ameaça da invasão das tropas do francês Napoleão Bonaparte, que estavam em marcha contra Lisboa, Dom João foi convencido a fugir de Portugal para o Brasil. Em 1807, toda a família real embarcou rumo à colônia brasileira. Em 1808, a esquadra atracou em Salvador, onde permaneceu até março, quando seguiu para o Rio de Janeiro. A
Aquela cidade já se preparava para a chegada da corte portuguesa e quando chegaram no Rio, Pedro tinha 9 anos de idade. O jovem Dom Pedro recebeu fina educação, sabia latim suficiente para ler certos clássicos da antiguidade. Estudava pintura, francês, inglês e música, chegando a compor e tocar pequenas peças. Pedro preferia a vida ao ar livre no Palácio de São Cristóvão e na Fazenda Santa Cruz. Em 1816, com a morte de Dona Maria I de Portugal, avó de Pedro, o príncipe regente, pai de Pedro, foi aclamado rei de Portugal, como Dom João VI, e seu filho, Dom Pedro, recebeu o título de príncipe real e herdeiro direto do trono. Muita gente estava a par das façanhas amorosas do jovem Pedro, mas, depois de demoradas negociações diplomáticas, estava a caminho do Brasil a arquiduquesa Leopoldina. Dona Maria Leopoldina da Áustria era filha do imperador Francisco I da Áustria e da imperatriz Maria Teresa, irmã de Maria Luísa, que era esposa do francês Napoleão Bonaparte. O casamento foi realizado em 1817. Juntos tiveram 7 filhos, mas apenas 5 sobreviveram. Maria da Glória, futura Rainha Maria II de Portugal. Miguel de Bragança, há controvérsia se ele teria chegado mesmo a nascer ou Dona Leopoldina tivera um aborto. João Carlos de Bragança morreu criança. Januária de Bragança foi a Condessa de Áquila. Paula de Bragança, Francisca de Bragança e Pedro de Alcântara, Dom Pedro II, o segundo imperador do Brasil. Em 1820, Portugal passava por grave crise política e social. A Revolução Liberal do Porto se espalhou por todo o país. A ordem era recolocar Portugal como o centro administrativo do reino. Era exigido o retorno imediato de Dom João VI para Portugal e a Constituição era a palavra de ordem. Em abril de 1821, o rei Dom João VI jurou lealdade à Constituição portuguesa e, junto com sua corte, voltou para Portugal, deixando Dom Pedro como príncipe regente do Brasil. A corte de Lisboa despachou então um decreto exigindo que o príncipe Dom Pedro também retornasse para Portugal e que o Brasil voltasse à condição de colônia. Esse decreto, vindo da corte, provocou grande desagrado popular. Em janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu um baixo-assinado com 8.000 assinaturas daqueles que defendiam a sua permanência no Brasil. Cedendo a pressões, o príncipe regente pronunciou a frase que marcou o dia do fico. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. O dia do fico foi mais um rompimento com Portugal. A atitude de Dom Pedro desagradou a corte portuguesa, que suspendeu o pagamento de seus rendimentos. Com o passar dos meses, a relação do Brasil com Portugal foi se desgastando. Vários grupos haviam se formado. José Bonifácio e seus seguidores julgavam mais urgente aclamar Dom Pedro imperador, e quanto ao príncipe, ele queria a consolidação da liberdade brasileira. A proposta de José Bonifácio acabou sendo aceita e, no dia 7 de setembro de 1822, quando viajava de Santos para a capital paulista, a fim de pacificar a província, recebeu uma correspondência de Portugal, comunicando que fora rebaixado da condição de regente a mero delegado das Cortes de Lisboa. Descontente, ali mesmo, junto ao riacho do Ipiranga, Dom Pedro resolveu romper definitivamente com a autoridade paterna e declarou: independência ou morte, estamos separados de Portugal.
De volta ao Rio de Janeiro, em outubro de 1822, Pedro foi aclamado imperador do Brasil como Dom Pedro I. A cerimônia teve lugar no Campo de Santana, hoje Praça da República, no dia 1º de setembro de 1822, com 24 anos, Dom Pedro I recebeu a coroa imperial e o título de Defensor Perpétuo do Brasil. Entre abril e novembro de 1823, reuniu-se com deputados eleitos para dar ao país sua primeira Carta Magna. Depois de várias desavenças com o Congresso, em novembro daquele mesmo ano, foi criado o Conselho de Estado, incumbido de elaborar a Constituição. O Conselho aproveitou boa parte do que fora feito pela Assembleia Constituinte e, sob rigorosa fiscalização de Dom Pedro, a Constituição foi outorgada em 1824. No primeiro reinado foram instalados a Câmara e o Senado, lançando as bases políticas e administrativas do novo Estado independente. Apesar das dificuldades encontradas nas províncias do Império, a unidade territorial foi mantida, exceto a província de Cisplatina, atual Uruguai, em 1828. Enquanto resolvia os problemas políticos, o imperador enfrentava outros de ordem pessoal. O interesse que havia sentido por Domitila de Castro Canto e Melo transformava-se em um discreto romance em 1822. Porém, depois foi tornado público de modo ostensivo, quando levou a bela dama para o Rio de Janeiro e apresentou à corte. Conferiu-lhe o título de Marquesa de Santos. Uma das filhas que teve com Domitila nasceu na mesma época em que a imperatriz também dava à luz a outra criança e recebia do pai o nome de Isabel de Alcântara e o título de Duquesa de Goiás. Após a morte de Dona Leopoldina, enquanto se buscava nova pretendente para casar com Dom Pedro, Dona Domitila foi agraciada com uma considerável fortuna. Foi levada para São Paulo e se afastou da vida do imperador. Em dezembro de 1826, faleceu Dona Leopoldina. Dom Pedro desejava casar-se de novo e as delegações brasileiras na Europa procuravam conseguir uma noiva para o imperador viúvo. Então, Amélia, de 17 anos e filha do príncipe Eugênio, duque de Luxemburgo, e da princesa Augusta da Baviera, foi a noiva escolhida. Em 1828, em Munique, Dom Pedro I casou-se por procuração com a duquesa Amélia Eugênia Napoleão de Luxemburgo. 2 meses depois, Dom Pedro conheceu pessoalmente sua esposa. Em 1831, Dona Amélia acompanhou o marido na viagem para a Europa, fixando-se em Paris, onde nasceu sua filha Maria Amélia. A morte de Dom João IV em Lisboa em 1826 colocou Dom Pedro I diante de um problema. Como herdeiro do trono português, decidiu contrariar as restrições das leis portuguesas e das leis brasileiras e assumiu o poder em Lisboa como Pedro IV, o 28º rei de Portugal. Porém, Dom Pedro IV abdicou em maio de 1826 em favor de sua filha primogênita, a princesa Maria da Glória, 7 anos, futura Dona Maria II. Determinou que seu irmão mais moço, Miguel, fosse o regente do reino. De imediato, encarregou uma comissão de juristas para elaborar uma nova Constituição para Portugal. Elaborada em poucas semanas, se tornou a Constituição Portuguesa, que mais tempo vigorou, por volta de 80 anos. No mesmo ano, Dom Miguel, irmão de Pedro, de maneira golpista, dissolveu a Câmara dos Deputados de Portugal e começou a governar como rei absoluto, e seus opositores políticos foram expatriados, presos ou enforcados. Então ele se declarou como Miguel I. Mas, na verdade, nada mais ele era do que um usurpador do trono português.
Em 1831, após abdicar do trono no Brasil, Dom Pedro foi para Portugal com o título de Duque de Bragança e buscou apoio nos governos liberais da França e da Inglaterra para destituir Dom Miguel e recolocar sua filha no trono. Sem conseguir resultados, em 1832 foi para Açores e lá preparou uma força expedicionária que invadiu Portugal, desembarcando no porto, porém se viu cercado. Com o tempo, Pedro reuniu navios e soldados e iniciou o desembarque em Algarve. Numa guerra fratricida, vencendo sua campanha que foi entre 1832 a 1834, Dom Pedro restaurou o regime constitucional em Portugal e fez valer os direitos de sua filha, que se tornou rainha com o nome de Dona Maria II. Dom Pedro I morreu de tuberculose aos 35 anos de idade, no Palácio Queluz, no dia 27 de setembro de 1834, na mesma sala onde havia nascido. Foi sepultado na igreja de São Vicente de Flora, em Lisboa, local em que estão os restos mortais de todos os reis de Portugal da linhagem Bragança, como simples general e não como rei, como determinara em seu testamento. Ao adoecer em 1834, Dom Pedro previu que sua morte estava chegando. Então, organizou todas as questões legais do reinado de sua filha antes que morresse. Dom Pedro fez um pedido inusitado: que seu coração fosse enterrado na cidade do Porto, cidade que ele adorava e que viveu durante a Guerra Civil. Após sua morte, Dom Pedro teve seu coração retirado de seu corpo e colocado em uma urna na Igreja Nossa Senhora na Lapa, no Porto, e seu corpo foi enterrado em Lisboa, cidade onde Pedro nasceu. Nos 150 anos da independência do Brasil, em 1972, seus restos mortais foram trazidos para a cripta do Monumento do Ipiranga, em São Paulo. E em 2022, o coração de Dom Pedro foi trazido ao Brasil para os festejos dos 200 anos da independência do Brasil. Histórias em Brasil fica por aqui.